Shalom, Baruch Hashem. Mais uma vez estamos aqui de volta com a graça do Eterno para falar sobre o retorno ao primeiro amor no contexto original da palavra de Deus, ok? E hoje nós vamos, como eu disse no vídeo anterior, tratar da questão da anomia. Que anomia? Veja o que diz a palavra de Deus. É uma palavra bastante interessante aqui que as pessoas não conseguem entender porque há algo escondido aqui, na verdade, né? Há realmente alguma coisa aqui escondida. Veja o que diz aqui, olha. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muito bem. Então veja só, iniquidade. Essa é a palavra que representa a condenação daqueles obreiros. E nesse vídeo eu vou te explicar. Na sua Bíblia deve estar provavelmente, como nessa também, iniquidade. Mas o que é essa iniquidade? É o que nós vamos ver já já, ok? Muito bem, vamos ver o texto para a gente compreender completamente, né? Temos que ver o contexto. Então está dizendo aqui, ó, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, ok? Então vamos com calma, vamos entender agora isso aqui com uma forma bem calma, bem tranquila, para a gente entender, né, com profundidade. Yeshua estava dizendo, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Yeshua, estava dizendo para tomar cuidado, se acautelar dos falsos profetas. As pessoas imaginam muitas vezes que o falso profeta, né, é aquela coisa de louco, e não é. O falso profeta está muito mais perto do que a gente possa imaginar. E Deus diz lá em Deuteronômio 13 que ele manda o falso profeta para testar se a pessoa ama a Deus ou se ela vai dar ouvidos ao falso profeta. E aqui ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, né? Parece que é um servo, mas dentro, a intenção, as obras, é de lobo roubador, né? Se você controlar a massa, você controla dinheiro, você rouba até a liberdade da pessoa, né? Infelizmente existe muito disso. E aí ele fala, olha, pelos seus frutos conhecereis. Uma coisa que eu achei interessante é porque antigamente, eu vivia como escravo em algumas, né? Lógico, não exageradamente, né? Mas não tinha vontade própria. Eu estava dependendo sempre, nem espiritualmente. Eu tinha coisas que eu não tinha dom para fazer e eu tinha que fazer porque eu estava debaixo de ordem. E Cristo veio para me dar liberdade. Eu não entendia isso, mas não queria questionar. Hoje eu entendo. Cristo coloca, ele dá um nome para você e você faz aquilo com alegria. Você tem satisfação em fazer o que Deus te manda. Ok? Se não faz nada para Deus, obrigado. Ok? Vamos lá. E aí ele fala, pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros? Não, né? Um espinheiro não vai dar uva. Ou figos de abrolhos? Também não. Aí ele diz, assim toda árvore boa produz bom fruto. Olha, se a árvore for plantada por Deus, ela vai produzir mandamentos. A pessoa vai ter, dela vai emanar os mandamentos de Deus. Esses são os bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus, não vai dar fruto, não vai dar mandamentos, né? Vai fazer o que quer, é outra história. Aí ele continua. Veja só. Aí ele diz aqui, olha, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Uma árvore boa, que está amparada na lei de Deus, não vai produzir falta de lei. E a árvore má, que ela não tem lei de Deus, ela não vai produzir frutos da lei. Toda árvore que não produz fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Então lá atrás nós podemos entender. Os judeus, quando Jesus veio, os judeus Pedro, Paulo, João, Tiago, esses deram fruto e ficaram na videira verdadeira. Jesus disse, né? Yeshua disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, né? Quem não dá fruto, o Pai tira. Os sacerdotes, os religiosos, em sua maioria, foram cortados. Não deu fruto, cortou. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos conhecereis. Quer saber quem é ou quem não é? Aquele que faz o que Deus manda, esse você vai ver frutos de bênção, de amor a Deus e amor ao próximo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele vem o alerta, tá? Primeiro ele está falando dos frutos, agora ele vem o alerta, que ele está falando, cuidado com os falsos profetas. Ah, mas o falso profeta, eu vi tantos sinais, não pode ser, não. Aquele lá não é falso profeta. Então, aí ele dá um exemplo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que fala Senhor, que prega, nem todo vai entrar no reino de Deus. Não é porque fala da palavra, porque profetiza, porque faz sinais e maravilhas que vai entrar, que é salvo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Que está nos céus. Nem todo que diz, que fala de Deus, vai entrar no reino do céu. Mas quem é todo aquele que vai entrar no reino de Deus? Aquele que faz o que Deus manda, que guarda os seus mandamentos. Ok? Muitos, lembra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Aqui está falando dos muitos chamados que não foram escolhidos. Preste atenção. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só, pessoas que não vão entrar no reino de Deus vão dizer, Senhor, mas não foi no teu nome que eu orei? Não foi no teu nome que eu profetizei, que eu preguei, que eu fiz as obras? Que eu fiz milagres no teu nome? Como que... Mas não faz o que Deus quer. Fizeram milagres. Lembra? Por isso que é importante assistir todos os vídeos. Lembra do segundo amor? Lá da igreja, lá que nós começamos a estudar lá. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas a igreja, antes disso, você vê lá no capítulo 2, né, no segundo episódio. Você olhar, aquela igreja era cheia de obras. Ela era cheia de obras. Tinha muitas obras. A igreja tinha muitas obras. Mas não tinha as primeiras. Abandonou as primeiras e ficou só com as outras. Ela tinha obras no meio social. Porém, não tinha as obras do mandamento de Deus. Amava o próximo, mas não amava a Deus. Não guardava os mandamentos, não guardava as leis, não fazia o que Deus mandava. Entendeu? Então, é muito importante assistir todos os vídeos para entender o contexto. Aí diz aqui, olha. Porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Faziam obras no nome de Yeshua, mas Yeshua falou, eu não conheço essas pessoas. Eu acho que isso aí, inclusive, está até ligado a parábola, uma parábola da festa de casamento do filho do rei. Quem sabe a gente estuda isso lá na frente, não sei. Vamos lá. Iniquidade. Então, aí tem gente que fala, um amigo meu disse, então é pessoas que pregam isso, aquilo, mas faz coisa errada, adultera, rouba, engana, tal. Pode ser? Pode. Mas pode não ser. Pode não ser. Porque iniquidade é uma palavra muito... Não está errada a palavra. O que você tem que entender é que houve um tradutor que traduziu essa Bíblia lá
há séculos atrás, no meio de uma situação aonde eles queriam apagar Israel do mapa, apagar o hebraico do mapa e fazer esquecer tudo que fosse referente à lei de Deus para criar uma nova religião que eles pudessem dominar, porque eles não conheciam Torá. Quem conhecia a Torá eram os judeus, eles estavam massacrando, matando, dizimando, acabando com os judeus, e eles queriam uma religião que eles pudessem pregar qualquer coisa sem ninguém apontar. Por exemplo, Miguel de Cervetti. Miguel de Cervetti era um judeu que até hoje os médicos que estudam pneumologia usam material dele. Era um médico sábio. E ele escreveu alguns livros de medicina sobre pneumologia. Esse Miguel de Cervetti viu Calvino. Ele viu lá Calvino, então Calvino escrevendo umas heresias, essas coisas sem Torá, né? Bíblia sem Torá. E aí saíram da Igreja Católica e passaram a escrever sobre e herdaram tudo que a Igreja Católica tinha feito, né? Tudo que a Igreja Católica tinha apagado da lei, dos mandamentos, eles também deixaram por apagado. E aí ele viu algumas coisas, né, que não estavam corretas, né? E aí ele, se eu não me engano, até batismo de criança, eu não lembro. Mas enfim, aí começou ali esse Miguel de Cervetti, ele com a maior boa intenção do mundo começou a escrever para Calvino. Ô Calvino, você escreveu um livro, você escreveu uma tese, mas você está equivocado. Ele conhecia o hebraico, conhecia o grego, era um homem excelente em estudos, né? E ele chega e ele começa a trocar mensagens com Calvino. E ele começa a mostrar para Calvino que a tese dele, o livro dele estava errado. Porque ele conhecia a Torá, ele conhecia o hebraico, ele sabia o que as escrituras sagradas diziam profundamente, né? Então, e Calvino não sabia nada disso. Calvino caiu de paraquedas ali e se tornou um líder. Aí então ele começa a ficar, ao invés dele aprender com Miguel de Cervetti, ele começa a ficar incomodado com Miguel de Cervetti. E para a gente encurtar a história, que nós não temos tempo, ele escreve, né? Isso é histórico, você pode pegar na internet aí. Ele escreve lá que Miguel de Cervetti estaria numa determinada cidade e que se alguém honrasse, a pessoa dele tivesse a autoridade, o respeito das autoridades ali, que ele não sairia dali vivo. Resumo da história. Miguel de Cervetti foi queimado vivo. Então, é isso que acontece. São essas coisas que acabam... muita gente não conhece da história, porque a realidade não pode vir. Então, naquele tempo, um homem, se ele pega a palavra e corrige, e coloca corretamente, ele poderia ser queimado vivo também, como foi Miguel de Cervetti. E olha o que diz aqui, ó, eu vou compartilhar com você o pano de fundo que está nessa Bíblia. Porque os que praticais a iniquidade. Que iniquidade? Será que eram ladrões? Será que eram prostitutas? Será que eram o que essa iniquidade? A iniquidade, vamos lá, é anomia. E o que é anomia? A condição daquele que não cumpre a lei. Porque não conhece a lei. Porque transgride a lei. Desprezo e violação da lei. Iniquidade. Maldade. Ou seja, veja só, é pecado, é um pecado, é iniquidade. Só que aí, se ele coloca aqui, imagina se esse homem, esse tradutor, seja João Ferreira de Almeida, ou seja qualquer outro, não sei, ele coloca lá, então, Senhor, em teu nome expulsei demônio, fiz milagres em teu nome, profetizei em teu nome, apartai-vos de mim, porque vocês não cumprem a lei de Deus. Ia ser mais um nome na história, queimado vivo. Então, para preservar a vida dele, o que ele falou? Vou colocar que é iniquidade. Porque iniquidade, roubar é iniquidade, não guardar o Shabat é iniquidade, não guardar a lei de Deus é iniquidade. Então, aqui é iniquidade.
Eu gosto de usar um exemplo, né? Como a pessoa fala assim, o fulano está no hospital. Mas o que ele tem? Está doente. Pronto. Mentiu para você? Não, está no hospital porque está doente. Mas às vezes está doente, foi tomar uma injeção, daqui a pouco está bom. E às vezes está doente de uma doença terminal. É essa a questão. Então, tá aí a iniquidade. Essa iniquidade. O que é iniquidade? O que é o iníquo? Aquele que conhece a lei de Deus, mas não pratica. Ele sabe que a lei existe, mas ele não pratica. Então, isso é iniquidade. É a falta do primeiro amor. Podemos pegar, colocar no mesmo nível. Ok? Então, é isso que eu queria passar para você sobre a anomia. Olha a lei, olha aí, está surgindo, hein? A gente está só começando. Eu mostrei para você um dicionário e puxei da Bíblia grega. Está no grego isso, tá? Essa Bíblia, cada palavra a gente puxa o original, e o original é anomia, falta de lei, ok? No próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós vamos começar a mostrar para você Jesus, o próprio Senhor Yeshua, orientando as pessoas a guardarem a lei e os escritos dos profetas como meio de salvação. Ninguém vai ser salvo pela lei, mas é um caminho de graça, onde vai encontrar a graça. Mas Jesus, ele aponta esse caminho. A pessoa só vai ser salva pela graça, mas ela tem que estar num caminho. O caminho é Jesus, sim, e Jesus é a lei de Deus. Se você fala que a lei de Deus não existe, Jesus não existe. Então, aqui nós temos, a partir do próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós vamos então fazer esses estudos, alguns estudos, aonde o próprio Senhor Yeshua, Senhor Jesus, ele aponta guardar a lei e os profetas como um caminho para encontrar a salvação. Ok? Deus te abençoe e até a próxima.